Olá, amante do terror. Todos nós já tivemos alguma vez que andar sozinhos em uma rua escura em direção ao ponto de ônibus mais próximo. E claro que, em um cenário desses, o medo é um sentimento constante. O medo de estar sendo seguido. O medo comum de ser assaltado, ou sequestrado ou morto a qualquer momento. E a sensação constante e ininterrupta de estar sendo observado a toda esquina que vira. Bom, na maioria das vezes, isso não passa de uma sensação. Na maioria das vezes, você está sozinho. E nas vezes em que você não está, pode ser qualquer coisa. Mas acredito que nunca uma criatura. Só que em algum lugar, não é com assaltos, sequestros e nem nada disso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar justamente com a sensação de estar sendo seguido, pois tem uma forte chance de você realmente estar, e não por um ser humano e nem animal. Em um dos casos, uma ligação por telefone foi feita entre duas pessoas, uma mulher chamada Valerie e um homem chamado Lou. Valerie estava saindo do seu trabalho já tarde da noite. Não havia nenhuma alma viva por ali perto, o que a fez se sentir desconfortável e solitária. Então, decidiu ligar para Lou, seu amigo, para que ouvisse uma voz familiar enquanto não chegava até o ponto de ônibus. Eles tiveram uma conversa bastante casual, falando sobre coisas da vida e sobre o que ela faria logo depois que chegasse em casa. Mas a parte mais importante foi quando eles chegaram no assunto de sonhos. Ou melhor, pesadelos. Valerie vinha tendo pesadelos estranhos, repetitivos, que sempre envolviam estar em um transporte público, geralmente um ônibus. As janelas estavam congeladas, e isso juntando ao fato de estar de noite, não dava para ver nada do lado de fora. O ônibus não tinha motorista, e ela estava sempre atrasada, por mais que não conseguisse ver o relógio. E assim foram várias noites seguidas com o mesmo pesadelo, tirando o último que ela descreveu, onde ela não estava sozinha no ônibus. Tinha mais alguém com ela. Alguém na parte mal iluminada. Ela não chegou a ver o rosto, mas sabia de alguma forma que era uma mulher. E também sabia de mais uma coisa, que se ela tentasse ver o seu rosto, algo muito ruim iria acontecer. Não sabia o que, mas era ruim, muito ruim. Até então, isso não passava de um mero pesadelo, embora ele se repetisse várias noites. Ela continuou andando em direção ao ponto de ônibus, quando de repente, ouviu um grito ao longe. Que pensou ser algum bêbado, já que aquela parte da cidade era considerada bem ruim. O problema é que ela escutou esse grito de novo. E percebeu que o problema era um pouco mais sério, então decidiu continuar o seu caminho apertando o passo, antes que o que quer que tenha acontecido, acontecesse com ela também. Quando ela finalmente chegou no ponto de ônibus, ela reparou que tinha alguém parado no meio da rua, a observando a mais ou menos 4 metros de distância, que ela não conseguia ver direito porque estava muito escuro, mas conseguia perceber que era uma silhueta alta, muito alta. Até esse momento, Lou havia perguntado se ela não queria que ele a buscasse de carro, para não ficar na rua até aquela hora, e até então ela tinha recusado para não incomodá-lo. Só que quando ela percebeu que aquela pessoa começou a se mover na sua direção, ela achou melhor que ele a buscasse, antes que algo ruim acontecesse. Mas antes sequer que Lou saísse de casa, o ônibus chegou, e ela decidiu entrar, o que digamos que foi uma decisão muito ruim. Ela não percebeu que havia entrado exatamente no mesmo ônibus que aparecia nos seus pesadelos. E pior, exatamente da mesma forma, completamente vazio e sem conseguir ver um palmo fora do ônibus. Quando ela percebeu que o ônibus estava fazendo um caminho diferente do comum, decidiu dar o sinal de descida. Só que por algum motivo, o motorista simplesmente não parou. Mas o pior de tudo é que ela percebeu que não estava mais sozinha no ônibus, já que a mulher que aparecia nos seus pesadelos havia acabado de aparecer na parte escura do ônibus. É claro que o desespero começou a tomar conta do seu corpo. Lou achava que era só uma coincidência, apenas um fruto da sua imaginação, mas Valerie tinha certeza que não deveria olhar no rosto daquela coisa de jeito nenhum.
mas tentou fazer uma coisa arriscada: tirar uma selfie para tentar observar o rosto da criatura, que foi o que ela fez. E logo em seguida, percebeu o tamanho da besteira que tinha feito. A paranoia, o desespero e a ansiedade começou a tomar conta do seu corpo. E foi aí que ela cometeu mais um erro. Lou havia pedido para ela mandar a foto que ela tinha tirado para ele, para que pudesse ver o rosto da tal mulher. E quando o viu, chegou a perguntar para Valerie se não tinha feito alguma edição ou colocado algum efeito. Mas claro que não. Uma foto tirada e enviada na hora não teria como ser editada tão depressa. E logo depois que a foto foi enviada, ela sentiu que algo ruim iria acontecer com ele também. E não demorou muito tempo para que a vidraça da porta dos fundos da casa de Lou fosse arrebentada de fora para dentro. Ele pensou que fossem vândalos, mas Valerie, no fundo, sabia o que era. Lou pediu para que ela tirasse outra foto, para que confirmasse direito o que tinha visto. Já que ela tinha tirado uma, poderia tirar outra. E quando fez, percebeu que a criatura estava se aproximando. Não estando mais a vários bancos de distância, agora estava quase atrás dela, chegando mais perto e mais perto e mais perto. Ela sentia seus olhos queimando como carvões em brasa na sua nuca. E no mesmo minuto, a casa de Lou foi invadida por alguém. Ele tentou ligar para a polícia, mas tudo o que conseguia ouvir eram estalos, como se madeira estivesse estalando do outro lado da linha. Valerie decidiu ir até o motorista para pedir que parasse o ônibus, mas esqueceu que tudo estava igual aos seus pesadelos, e aquele ônibus simplesmente não tinha motorista. E naquele momento, ela estava muito longe de casa, longe de qualquer coisa. E no fim, Lou, ou algo se passando por Lou, disse a ela o seguinte: "Você estava certa, Valerie. Você não deveria ter visto seu rosto." E em seguida, os gritos de desespero da Valerie puderam ser escutados, marcando o fim da ligação. A criatura que fez isso é chamada de The Woman on the Bus, a mulher que aparece no ônibus. Não se sabe muita coisa sobre essa criatura, além do que já foi nos dito nessa ligação. Então vamos sintetizar tudo. The Woman aparenta ser uma criatura psicocinética, ou seja, é capaz de manipular a mente dos seres vivos à sua vontade, principalmente as mentes dos seres humanos, podendo manipular os seus pensamentos, seus sonhos, seus pesadelos e seus sentimentos. No caso de Valerie, a criatura manipulou seus sonhos para que ela tivesse o mesmo pesadelo durante várias noites. E a última noite foi meio que uma premonição do que iria acontecer, o que mostra o extremo domínio da entidade sobre a mente de Valerie, podendo moldar exatamente como o sonho era, nos mínimos detalhes, tipo as janelas congeladas, a rua escura, o ônibus vazio, inclusive sem o motorista, e a parte escura da qual ela surgiria. Tudo para que quando os eventos fossem para a realidade, a vítima tenha a sensação de déjà vu e saiba exatamente o que vai acontecer. E o fato de saber o que vai acontecer torna os sentimentos de paranoia, agonia e ansiedade muito maiores. E aparentemente, a entidade não gosta de ser olhada no rosto, por isso que implanta na mente das vítimas a sensação que algo terrível vai acontecer caso seu rosto seja olhado, aumentando a sua ansiedade e a sua paranoia a níveis ainda mais altos. Mas na verdade, a coisa ruim vai acontecer de qualquer jeito. Olhar no rosto dela só vai acelerar o inevitável. E tentar olhar no seu rosto através de uma câmera frontal também não adianta. Isso também conta, assim como olhar no seu rosto através de uma foto e, muito provavelmente, um vídeo. Além da psicocinese, ela também mostrou ser capaz de manipular a realidade em baixa escala, podendo fazer os eventos dos pesadelos acontecerem exatamente da mesma forma na vida real. A coincidência não acontece. The Woman faz acontecer. E além disso, parece ser multipresente, já que ao mesmo tempo em que atormentava Valerie, foi até a casa de Lou. Ou talvez possa não existir só uma Woman, mas várias delas, com uma espécie de mente colmeia, interconectada em uma só. Sinceramente, não sei qual a pior opção. Fica implícito qual é o seu objetivo,
o porquê ela faz isso, ou o que ela faz com as vítimas, mas pelo que podemos ouvir no fim da transmissão, é algo muito ruim.